Bom, para situar a gente, aí hoje é dia 27 de março de 2020, a gente está no meio bem no mais grosso da crise do coronavírus e tem um monte de gente aí que tá perdendo emprego, que pelo menos está perdendo um bocado da força laboral, né, da capacidade de trabalho, porque não pode sair, então você acaba tendo o giro complicado. E algumas pessoas me perguntaram, já antes inclusive da crise, e outras me perguntaram agora durante essa crise maior, porque se você diminui a sua capacidade de pagamento, você vai ter problema muito em breve para poder quitar suas obrigações. O que dá para fazer? Uma alternativa, em vez de ficar brigando, em vez de ficar falando problemas sobre política, discutindo um com o outro, é tentar resolver os seus problemas próprios. E para esse caso, uma das coisas que dá para trabalhar é com a taxa de juros, pagar menos juros ou pelo menos renegociar isso. Uma das situações é para quem tem financiamento imobiliário. Muita gente, pelo menos que eu conheço, tem imóvel financiado e é aquela coisa a perder de vista, né? Você vai pagar lá em 30 anos, em 20 anos, em 25 anos, enfim. E quando você contrata com o banco, você fecha uma taxa que vai estar de juros anual, que vai estar vigente durante todo esse tempo do seu contrato. E isso é tranquilo porque você sabe quanto você vai pagar, mas é complicado quando você tem uma mudança muito drástica no cenário que você vive, que é o que está acontecendo agora. O que aconteceu? Tem gente que está pagando aí miseravelmente 7,5%, entre 7,5% e 8% ao ano de juros no financiamento bancário, né, do imóvel. E a nossa taxa Selic agora está abaixo de 4%, que é a taxa básica de juros do Banco Central. O que isso quer dizer? O banco ele ganha de quem é o mutuário, né, de quem financia o imóvel, 8% ao ano sem risco nenhum. Porque qual o risco que ele tem? O risco de você não pagar, de você dar um calote nele? Legal. Aí o que ele faz? Ele toma a tua casa. Então o risco dele é zero. Ele tem uma garantia muito certa que é o seu próprio imóvel que ele financiou. E não é qualquer imóvel, né? Ele tem que ir lá, tem que fazer vistoria e não sei mais o que. Então ele entra numa jogada que ele não perde nunca. Porque se ele não ganhar o juro, ele ganha o seu imóvel e você tem que pagar depois todos os custos e ele vende de novo o seu imóvel e provavelmente vai financiar para uma outra pessoa. Então é uma relação que você nunca vai ganhar, você sempre vai perder. Porque você está com uma taxa de aplicação financeira que é muito baixa, inferior ali a 4%, e o banco está ganhando praticamente o dobro disso. Muito mais do que o dobro muitas vezes, porque eu falei que é a partir de 7,5% a 8%, e tem financiamento imobiliário que ainda é com dois dígitos, até 12%. Aí depende muito de quanto que da idade que a pessoa tem, da renda, de quanto que se financia. Mas só para ter uma ideia, você negociando a taxa de juros com o banco, você pode reduzir o que você paga de parcela. Pensando aqui, eu até fiz agora um pouquinho antes de começar a gravar, eu fiz uma simulação. Se você for pegar um apartamento de 150 mil reais e você quiser financiar 80% desse valor, que vai dar 120 mil reais, para 360 meses, o que dá 30 anos, a partir de agora o banco está te financiando isso, te cobrando no mínimo 8%. Aí vamos supor que você consiga negociar com o banco e reduzir isso para 6%. Então você vai diminuir consideravelmente os juros. Na sua parcela você fala, eu acho que isso é pouco. Simplesmente você começaria com uma parcela de R$ 1.250 durante os 30 anos, essa parcela ia reduzindo, né, por causa do sistema de amortização. Só que se você reduz essa sua taxa de 8, que é a média, a partir dele, para 6%, e o banco provavelmente pode acabar aceitando, o que vai acontecer? Você tem a sua parcela inicial reduzida de 1.250 para R$ 950. Cai R$ 300 a sua parcela. Parece assim uma coisa que não pesa tanto assim no final das contas, né? Porque a taxa cai de 8 para 6 e eu continuo pagando juros. Mas se você for pensar que você é uma pessoa que tem lá um salário vou arredondar, eu vou colocar aqui R$ 4.000. Você trabalha em torno de 20 dias por mês. Você tem R$ 200 de juros, de juros não, de salário por dia. A cada dia você ganha 200. Então, se você reduz a sua parcela de 1.250 para 950, você está ganhando R$ 300 por mês. É como se você simplesmente continuasse trabalhando todos os dias, mas um dia e meio você trabalha para o banco de graça, simplesmente para dar dinheiro para ele. Mas e por que você ia alegar isso? Simplesmente porque você é muito bonito e você quer que o banco te cobre menos juros? Não é por isso. Existe uma expressão
tanto na parte financeira como jurídica, que se chama equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E você tem uma parte que é mais forte e outra parte que é mais fraca. Vamos pegar o exemplo de uma empresa que seja contratada pelo governo para poder construir um hospital, por exemplo. Você tem uma situação atual e vamos supor que o governo resolva sobretaxar o cimento. O cimento vai passar a ficar muito caro aqui. Você colocou um valor que você ia construir o hospital, sendo uma empresa, né? Só que agora o cimento vai ficar super faturado, porque o governo colocou um imposto adicional. O que vai acontecer? Você está com dinheiro contratado já para receber do governo, só que você não tem como honrar aquilo porque o teu cimento vai ficar mais caro. Então, esse aumento do cimento, ele provocou essa perda de equilíbrio econômico-financeiro. Você achava que ia pagar, sei lá, R$ 100 no saco do cimento, não faço nem ideia de quanto que era antes. Mas se você passar a pagar 200, você não vai ter como cumprir aquela obrigação com aquela mesma qualidade. Então, nesse caso, o que está acontecendo hoje é isso. A gente está perdendo o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos entre a parte mais forte e a parte mais fraca. A parte mais forte, é claro, que é o banco, tem muito poder financeiro. No Brasil, infelizmente, a gente tem poucos bancos para milhões de pessoas. E a gente precisa buscar isso. De que forma que a gente pode fazer? Não precisa ir no banco, porque ninguém pode ir no banco agora, né? Você pode entrar em contato com o seu banco via telefone, via internet. Muita gente tem o contato do próprio gerente, via WhatsApp, via telefone, enfim. Você liga e fala, olha, eu estou para perder meu emprego, eu não vou conseguir pagar as minhas obrigações e eu preciso que você reveja essa taxa de juros aí, porque os juros não param de cair, mas o juro que eu contratei com você há 3 anos, quando eu fiz o financiamento do meu imóvel, até agora não caiu. Então, não está legal isso, não está justo. E de fato não está justo, né? Porque o banco ele está ali tranquilo, de cara para o vento, ganhando um juro violento com você, está emprestando dinheiro para os outros, tá pagando ali uma taxa de 3, 4% e está emprestando a 8%. Então ele ganha muito e com uma garantia tremenda que é a garantia do seu próprio imóvel. Então, nesse caso, você pode alegar, olha, eu não tenho dinheiro, eu vou dar um calote em você daqui a algum tempo, eu quero renegociar essa taxa, será que você não tem como diminuir? Você pode até jogar um verde, falar, olha, tem um banco X que me ofereceu uma taxa menor para eu transferir meu financiamento para lá. Eu tive já uma situação de uma pessoa que eu conheço que negociou isso e foi o próprio banco que mais tem contrato de financiamento imobiliário, que é a Caixa, e isso resultou para ele uma redução de R$ 500 na parcela. Aí fala, pô, R$ 500 parece pouco. Voltando para essa pessoa que tem um salário de R$ 4.000 por mês, você tem R$ 500, você trabalha 2 dias e meio. Então você acha pouco trabalhar 2 dias e meio de graça para o banco, simplesmente porque você não negocia a tua taxa de juros, porque agora é uma coisa que está completamente desquadrada. Se o banco ele está pagando para quem oferece dinheiro para ele só ali 4%, a poupança então que dá 70% da Selic, mais a TR, 70% de 3,75 dá 3,5%, já está quase ficando igual ao FGTS, o rendimento da caderneta de poupança. Então é muito pouco. Então por que ele vai te cobrar tanto se ele não. Se o nosso país inteiro está girando numa taxa de juros mais baixa? Então ele também precisa cobrar menos. Ele precisa ter menos lucro, porque afinal de contas ele não está gerando nenhuma riqueza com isso. Pelo contrário, ele está gerando sua riqueza para o banco. Ele está tirando a sua riqueza porque está fazendo você trabalhar de graça para ele. Então negocia com o banco, negocia, liga, entre em contato com o seu gerente via telefone, via WhatsApp, via internet banking. Muitos têm o contato direto, via e-mail. Você explica, manda lá um e-mail, explica a situação. Olha, eu não consigo pagar. Estou para perder meu emprego, sei lá, imagina que você nem esteja de fato para perder seu emprego, mas negocia, porque se você tiver uma possibilidade de pagar menos juro e continuar com a mesma situação, morando no mesmo lugar e tudo mais, você vai pagar menos. Então, você tendo necessidade menor de pagamento, você talvez possa suportar melhor uma redução de renda, caso você venha ter uma redução de renda, porque muita gente está tendo redução de renda, você não pode andar na rua, você não pode fazer um monte de coisa. Então não custa tentar. E de qualquer forma, ou não você já vai ter do banco, porque você não pode ser punido por ter pedido para reduzir a taxa quando todo mundo está mudando a rotina, todo mundo passou a ganhar menos, todo mundo passou a se sacrificar um pouco. Então por que você não pode pedir para o banco se sacrificar um pouco para poder manter você como cliente dele, já que você é um cliente fiel também? Então, essa é a minha contribuição, tento ajudar aí alguém de alguma forma. Eu estou aqui isolado também, praticamente não posso nem sair de casa, mas pelo menos a informação a gente pode distribuir, a gente pode compartilhar ainda de graça, mesmo sem poder sair de casa.